Flamenguistas bravos, porque demoramos um bom tempo para chegar ao Campeonato Carioca. Agora é com vocês, meus amigos. Vamos colocar aqui imagens da campanha do Flamengo. Um Flamengo campeão invicto. Sexta vez. 17 jogos, 12 vitórias, 5 empates e um aproveitamento absurdamente alto, 80,4%. E destaco ainda, Lédio, com vitória nas duas finais contra o Fluminense, nos 2 jogos contra o rival. O Flamengo não perde a 12 clássicos. Ele está a 12 clássicos invicto no futebol carioca. A última derrota do Flamengo em clássico foi para o Vasco, ano passado, na Arena da Amazônia, por 2-0, jogo até que eliminou o Flamengo do campeonato. Depois ele tem conseguido manter a invencibilidade em clássicos, foi campeão invicto pela 6ª vez. Esse jogo foi mais equilibrado do que o primeiro. O Fluminense fez um jogo muito melhor, muito mais consistente do que a primeira partida da decisão, que acabou sendo decisiva. Acho que o Flamengo garantiu o título com aquela vitória por 1-0 no último domingo. Mas eu acho que se você somar os pontos das duas finais, o Flamengo foi um time superior, principalmente pelo que fez no primeiro jogo e o Fluminense deixou de fazer. Ontem não, ontem foi um jogo bem mais equilibrado, muito mais igual, muito mais decidido nos detalhes. Esse é o gol decisivo. Acho que o gol decisivo mesmo foi o do Guerreiro, né? Esse foi o gol para decretar, né? Mas o gol decisivo do jogo foi do Paulo Guerreiro. Vejo muito tricolor bravo porque entende que foi falta no gol de empate no gol do Guerreiro, aí a comemoração do ceifador quando fez 1-0. E não dá para ser conclusivo sobre isso, tem gente que acha que foi falta, eu acho que foi falta. Eu acho que foi falta e acho que foi falha do Cavalieri. O Lédio acha que foi falta. Então, sobre esse lance, acredito que não teremos um consenso. Mas não vejo como duvidar de um Flamengo campeão invicto, vencendo os 2 jogos da final, com números expressivos, futebol expressivo. Acho que é um título que está em ótimas mãos no Estadual do Rio de Janeiro. Sobre esse lance, muita gente também fala que antes da cabeçada do Hever houve falta do pênalti, no caso do Dourado no Guerreiro. Enfim, é um lance muito, muito polêmico. Mas aí quando começa a ir tão longe assim do lance do gol, a coisa vai se perdendo. Exatamente. Mas o escanteio, início da jogada que gera o escanteio, teve, sei lá, aí fica muito difícil. Exatamente, Gabriel. E acho que é muito difícil você ganhar do Flamengo. Se você olhar não só os números desse campeonato, mas os números da era Zé Ricardo, por exemplo, nos últimos 33 jogos, o Flamengo só perdeu 2 jogos oficiais para a Católica, um jogo que ele jogou melhor que a Católica em Santiago, e para o Atlético Paranaense, um jogo que foi bem igual na Arena da Baixada há 2 semanas. É muito difícil ganhar do Flamengo, é um time muito consistente, né, que vende muito caro o resultado e não desiste nunca. Tem Aqui a bola. Estão os números dele, Lédio. 65 jogos, lá, 38 vitórias, 16 empates, 11 derrotas, um aproveitamento de 66%. Exatamente. Metade dessas derrotas muito no início do trabalho. A partir do início do segundo turno brasileiro, a derrota para o Sport, ele só perdeu 6 jogos. Contando a partir do início das 6 jogos, 2 com um time misto na Copa Sul-Americana, para Palestino e para o Figueirense. É muito consistente o time. E agora, taticamente, foi uma decisão diferente, Gabriel, porque os 2 times prenderam os laterais, você não tinha muito lateral participando ofensivamente, e eu acho que isso aí foi muito Trauco até prejudicial para o Fluminense. O Trauco até foi mais centralizado inicialmente. Ontem, né? O Trauco jogou no meio campo. E o René, que marca muito bem, exerceu a marcação sobre o Richarlison. Sim. O Pará marcou muito bem, o René marcou muito bem o Wellington, o Pará cuidou muito bem do Richarlison. Né? E isso foi fatal para o Fluminense. O Fluminense não teve o Lucas atacando pelo lado, porque ficou muito preso na marcação por causa do Everton, e o Wellington Silva, principalmente. Mas você não acha que o Zé Ricardo, quando ele escala o Trauco no meio campo, é justamente pensando em anular o Lucas? Exatamente, também junto com o Everton. E ele tinha o Berril e Everton, Ricardo, né? porque foi muito bem o Zé. O Zé Ricardo, ao longo do trabalho dele, muitas vezes ele não foi compreendido. Por nós, da imprensa, pelos torcedores, porque ele faz algumas escalações, algumas alterações que não são usuais. O próprio Muricy Ramalho destacou isso no troca de passes de ontem. Então, na quarta-feira passada, na vitória do Flamengo sobre a Católica, ele chegou a ter 4 laterais em campo. O torcedor... Ontem também. O torcedor, ele só vê mérito nisso quando o time ganha o jogo. Né? Se o Flamengo tivesse perdido, as coisas tivessem dado errado, virava um professor Pardal que não sabe nada. Alguns treinadores tão elogiados no mundo, como o Guardiola, por exemplo, ele já tem um moral suficiente para fazer isso e o torcedor achar que daquela cartola vai sair um coelho.
Ele é muito corajoso, na minha opinião, começando o trabalho dele, já com essa marca. O Carille, por exemplo, também muito elogiado, ele tem uma outra linha de trabalho. Ele não inventou nada até agora. É o arroz com feijão, que dá certo, não quero julgar qual que é melhor, mas o Zé Ricardo tem ideias mais diferentes do que aquelas que normalmente a gente vê no futebol brasileiro. E tem mais o grupo, muita coragem. Tem o grupo totalmente. Muita coragem e um grupo mais preparado também para dar estes saltos. Né? Tem uma tese que nos últimos 5 anos, mas eu acho que esse período pode se estender, o Zé Ricardo é o melhor técnico que passou pelo Flamengo, em termos de desempenho e de resultado. Nos últimos quantos anos? 5 anos, mas eu acho que dá para estender mais um pouco. Eu acho que dá para estender. Estou sendo um pouco cauteloso, mas eu Boa acho discussão para o Redação de Andrade, eu acho que dá para adiantar. Desde o Andrade ou antes do Andrade? Por isso que eu estou sendo um pouco mais cauteloso, mas eu acho que é o trabalho, tenho certeza que é o trabalho em termos de desempenho e de resultado, sem dúvida nenhuma, e de desempenho que um técnico tem no Flamengo nos últimos 5 anos para lá. E a gente pode citar alguns medalhões de 5 anos. O próprio Muricy, que admitiu ontem no Troca que o time não rendia na mão dele. Vanderlei, Ney, Cristóvão, muita gente. Ele conseguiu o resultado e pouca gente mostra isso. Ele anulou os 2 principais jogadores do Fluminense ofensivamente, Richarlison e Wellington Silva. O Wellington Silva foi substituído pelo Abel nos 2 jogos, foi muito mal, não conseguiu resolver. O Abel foi eleito, a Federação do Rio de Janeiro, ela anunciou a sua seleção antes do fim da final. Fazer seleção antes de acabar o campeonato, você corre muito risco, né? Vamos lembrar da Copa do Mundo de 2002. O Abel Braga, que fez um trabalho belíssimo no Fluminense, foi eleito treinador do campeonato. Acho que o Abel merece muitos aplausos por ter montado um time de futebol agradável, competitivo. Que vai fazer um bom brasileiro. Também acho. Vai fazer um bom brasileiro. Não esperávamos ver o Fluminense jogando tão bem assim, mas, na minha opinião, esse título de melhor treinador do Campeonato Carioca tem dono, é do Zé Ricardo. Embora oficialmente esteja nas mãos do Abel, o Zé Ricardo fez um trabalho belíssimo. Vamos falar também do Guerreiro, que tem uma temporada na qual ele marcou 12 gols em 17 partidas. Não é uma média, se você for fazer comparações mundiais com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, você não vai se impressionar com essa média, mas você vai ver que o Guerreiro é o cara que faz os gols decisivos do Flamengo e é um cara que participa muito do jogo e está fazendo uma temporada, na minha opinião, espetacular. Espetacular. Se afirmou, enfim, né, se havia alguma dúvida se o Guerreiro no Flamengo era um jogador que valia, né, tudo que se falava dele, acho que atualmente não há nenhuma dúvida e o título traz essa marca também. Agora, ele tem ajudado muito, como você falou, Rizek, principalmente após a saída do Diego, né, por lesão. Ele virou o protagonista. Ele virou criador e finalizador. E isso é algo que um pouco me preocupa, falando de Brasileirão, se o Zé Ricardo ele vai ter o prestígio com a torcida, com a imprensa, de repente seguir, entre aspas, inventando, né? Ou se ele vai ser obrigado a escalar Diego e Conca. Mas ele toma decisões que são decisões importantes que não criam mais barulho. Por exemplo, Mancoejo. Ele está sendo descartado aos poucos. Ontem não ficou nem no banco. Mas veja, Lédio, em outro momento você geraria um barulho, uma bagunça. Mas você imagina um jogo que peça 4 laterais em campo pela intensidade e velocidade, e aí você tem no banco o Conca. Como é que fica, né? O Conca está no banco para 4 laterais. Pode ser ele que vai a partir de junho também é Everton Ribeiro. Ele vai ter que bancar. E eu espero que haja compreensão até pelos méritos dele, né? A questão é que os resultados dele explicam as alterações, né? Claro. Então ontem, por exemplo, ele saca o Berril e coloca o Gabriel. Confesso que eu vendo o jogo, falei, nossa, o Flamengo precisa empatar o jogo, ele tira o Berril, coloca o Gabriel, que para mim é um jogador que não produz muito assim para decidir o jogo, é isso mesmo? E aí o time melhora. Mas o Berril ontem sentiu também. Sim, mas eu não entendi a alteração mesmo. E o time melhora. O que ele fez? Ele fez uma linha de 3, o time terminou com Rodinei na direita, avançado, na linha de 3 ofensivo. Rodinei, Gabriel e Everton. Às vezes o Gabriel invertendo com o Everton não gosta de jogar pelo meio. Foi o que ele fez, mas ninguém imaginava que ele fosse fazer aquilo. Entendeu? E é o time que ele transforma o time. Ele faz aquela substituição que você leva um tempo, você pede para o narrador, espera um pouquinho, vai ver como é que vai ficar. E está dando certo. Eu tenho o pé atrás com essa dupla Diego e Conca. Eu acho que vai acabar empatando o time um pouco. E aí uma substituição dessa, ele é meio que, entre aspas, obrigado a colocar o Conca. Né? Será?
Eu não espero, sei, eu não espero sei. que ele Não banque. faz E muito. o Márcio, Por exemplo, o Zé Ricardo tem personalidade já suficiente para. não é bem um lobby, tem uma preferência de torcida, de muita gente dentro da galera, pelo Felipe Giseu, que é um bom atacante, Sim. faz muito gol. Ele não põe o Na Felipe base. Giseu nem no banco. O Felipe não fica no banco e ninguém fala nada. É o Damião. Eu espero que sim. Eu acho Alex. até bem polêmica essa decisão, mas é o Damião. Quem está jogando, quem está ficando no banco eu também é o em Damião. tese não concordo, mas como Mas, você vai discordar de pois um é. cara que tudo que ele tem Tá dando feito certo. dá certo?